Olha pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou dizer uma coisa. O que eu tô passando para vocês aqui é um problema que eu estou vivendo aqui nessa máquina, tá ok? E antes de fazer o que eu vou fazer aqui, tenha ciência do seguinte: se você fizer o procedimento que eu fiz aqui, você deve dar um tempo para o seu equipamento secar, principalmente a tua mesa secar, deve deixar ela em local ventilado e deve estar usando máscara e luva, porque você está mexendo com produtos inflamáveis e com veneno, tá ok? Então, o que eu estou fazendo aqui é para dar um exemplo de um problema que a gente vive. Vamos para o vídeo. Beleza, pessoal, bora lá, vou fazer um vídeo aqui. Como eu sempre digo, eu só faço vídeo quando eu estou fazendo algum trabalho aqui, tá? Isso aqui é uma das galoneiras que eu tenho aqui. E esta aqui é uma outra galoneira que eu vou estar fazendo um conteúdo, que é um pedido de uma amiga aqui. Eu tenho outras, mas o que eu quero mostrar aqui é um inimigo silencioso que atua nas suas máquinas, principalmente se você comprou máquina nova. Já vou dar um conselho, eu vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho um vídeo explicando, mas eu vou mostrar novamente para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo essa mancha aqui, ó? Isso nada mais é do que cupim, tá? Então isso é um problema muito sério. E esse cupim, ele automaticamente, todas as mesas já vem com ela, tá? Todas. Ah, minha máquina é nova, não tem? Principalmente se a sua máquina é nova, fiquem atentos. E ele é muito difícil de tratar. Eu fiz um vídeo há muito tempo ensinando a tratar esse problema, né, com querosene. Dá certo com querosene? Dá. O problema do querosene é que ele evapora muito rápido, tá? E hoje eu vou mostrar um novo jeito que eu tô usando aqui. E também eu não vou tratar só esse inimigo aqui, eu vou tratar esse que tem aqui, ó, que muita costureira, às vezes eu tenho máquinas novas aqui que já tá assim, ó, que é esses pontos de ferrugem. Com que eu vou tratar isso? Isso é uma limpeza constante, gente. E não se engane, não pensa que o cupim fica só na madeira, tá? O cupim, quando ele infesta muito, ele sai da madeira, e às vezes à noite você olha sua facção ou sua empresa tá com pequenos cupins voando. Aqueles cupim que caem no tecido, ele gera um prejuízo que às vezes até você não vê, porque abre microfuros no tecido. E se você trabalha aí com tecidos como com a seda, a gente estava trabalhando ali com aquele viscose. A viscose, para quem não sabe, é fibra de madeira. Então você trabalha muito com viscose, fica a dica aqui, ó. Eu nunca dou uma informação num vídeo que é uma informação só. Às vezes fala, poxa, o Júlio está explicando muito, mas é porque a gente tem tempo para poder fazer um vídeo e às vezes não dá para a gente explicar direitinho tudo que pode causar. Então o cupim, você que trabalha com viscose, ou você que leva a costura para uma costureira que é muita viscose, saiba, o maior inimigo da sua costureira lá, às vezes ela nem vai estar vendo, é esse cupim aqui, ó. Ele sai e ela não vê, tá? E a viscose é fibra de madeira, para aqueles que não sabem. Então a viscose, ela é um atrativo perfeito para o cupim. Então se você costura muita viscose, é uma coisa que vocês devem ficar atentos. E nas máquinas de costura em geral, na linha de tecido plano tem muitas fibras que são de madeira, tá? Então, ou tem muitas misturas, então ela atrai um pouco o cupim. Isso é uma informação que eu duvido que poucos já passaram aí no YouTube para vocês, tá? Mas, Júlio, isso é uma coisa que acontece sempre em todas as máquinas. Ah, eu comprei um tampo novo porque minha máquina estava cheia de cupim. O seu tampo novo é necessário que você, de tempos em tempos, esteja fazendo um tratamento.
Eu vou mostrar o que eu estou usando aqui e como é que eu estou usando. Aí fica a critério de vocês. Lembrando que a gente está mexendo com produtos que eu vou fazer em todas as máquinas, mas são produtos que são venenosos, que você deve estar usando máscara, luva se possível. Eu não estou de luva aqui, porque eu estou trabalhando com um borrifadorzinho pequeno, mas você deve estar usando máscara. Por quê? Porque são produtos perigosos, você está mexendo com veneno. Então, eu vou tratar de duas coisas aqui, que é o cupim e esse ferrugem que vai se instaurando na máquina aqui, ó. Então é as duas coisas que eu vou fazer, porque essa é uma máquina que está aqui muito tempo parada, ela está há muito tempo parada, e o que que acontece? Às vezes a gente deixa de cuidar, e às vezes você vai vendo que vai acumulando um ferrugem na máquina, como esse aqui, ó. O que que eu vou utilizar para poder tratar o problema que eu tô com ele aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, quando você vê a máquina, ela dá esse rachadinho assim, ó, você pode ter certeza que sua máquina já tem cupim. E tá aqui, ó, tá vendo esse risco que tá aqui, ó? Isso aqui já é uma colônia de cupim e provavelmente está passeando por dentro dessa máquina. Bom, não tem jeito, isso vai acontecer, tá? Qualquer máquina isso vai acontecer. As máquinas que mais atrapalham quando isso acontece é a galoneira, porque a galoneira é muito pesada. Então quando o cupim começa a comer, você vê que ele começou aqui, você vê que a mesa está empenada, você já pode ter certeza que ou a sua mesa foi te entregue muito úmida, ou o cupim já está agindo ali. Depois que faz isso, não adianta. Então, de tempos em tempos, já digo de cara, comprou uma máquina nova, já tira o cabeçote e faz o que eu vou fazer aqui. De 6 em 6 meses vocês podem fazer o que eu vou fazer aqui. Eu já aconselhei fazer isso aqui com querosene, mas o querosene é muito mal cheiroso. Nesse momento eu não, aqui na loja eu não tenho como colocar essas mesas no sol, né? Se você tem um local que dá para colocar no sol, faça o que eu estou fazendo aqui, põe um pouquinho no sol, uma hora, 2 horas lá no sol, tira essa mesa e depois retorna. O que que eu estou aplicando aqui? E o que pode ser aplicado? Eu estou aplicando aqui, nesse caso, pode ser aplicado o querosene, ele é mais agressivo e vai tirar o cupim que está ali mais rápido. Só que ele tem um cheiro mais forte. Então é necessário que você deixe essa máquina lá no sol, né? Mas como eu não tenho essa possibilidade aqui, o que que eu estou aplicando? Eu estou aplicando o diesel, o S10, que é aquele diesel mais fino. E o que que eu estou aplicando junto ao diesel? Nesse caso aqui, não estou fazendo propaganda, não tem nada a ver com propaganda, mas nesse caso eu estou usando o Neutrine. Por que que eu estou usando o Neutrine? Porque é uma quantidade menor, ele vem em ampolas assim, tá? E eu estou usando meia ampola dessa, então está muito concentrado para 2 litros de diesel. Então eu coloquei aqui, ele está muito concentrado. Então, interessante, se você está fazendo isso em casa, coloca uma máscara, né? No meu caso aqui eu estou fazendo sem luvas, tá? Mas não é certo. Mas para mim aqui está tranquilo, já estou acostumado com esse tipo de coisa. Então eu estou fazendo sem luvas, mas o interessante é que você esteja de máscaras e luvas. Se você for fazer isso num ambiente dentro da sua casa, apartamento, alguma coisa assim, faça, saia de casa pelo menos umas 2, 3 horas, aí depois você volta e deixa janelas abertas e tudo, tá? Lugar ventilado. Infelizmente aqui eu não tenho como fazer isso. Então eu estou usando o querosene, o diesel, mas porque o querosene, se eu jogar aqui, ele vai espalhar muito cheiro. Eu tenho roupa, eu tenho cortes aqui dentro, né? Então não dá para poder ser o querosene. Bom, dito isso, outra coisa que eu já posso aproveitar, que eu já estou com a máquina deitada aqui no chão, que já vou fazer uma limpeza, eu já vou aplicar o diesel também. Eu já posso aplicar aqui, ó, tá? E vou molhar bastante essa mesa, ó. Vou molhar bastante essa mesa. Aqui eu já percebo que tem um descascado, eu já vou jogar aqui dentro, ó, sabe? E vou molhar bastante essa mesa. E essa parte onde é o corte no tampo aqui, ó, tem o corte que a gente faz para poder fazer, que essas mesas elas vêm inteiras. Então, conforme a máquina que vai saindo, é feito esse corte. É aqui o seu maior problema. Então, nessa parte, você pode concentrar um pouquinho mais, tá? Se vocês olharem, deixa eu passar aqui. Quando
você vê esses pequenos rachados assim, ó, pode jogar, tá? Jogar bastante. E como eu já estou fazendo aqui, eu já vou aproveitar e dar uma borrifada de óleo em toda a máquina, que aí agora com um pedaço de pano ou de tecido, eu já vou espalhar esse óleo que eu joguei aqui na base e vou criar uma película para também limpar, né? Eu vou conseguir limpar os motores, ó, vai ficar tudo novinho. Vou passar aqui e vou conseguir dar uma secada. E já aqui o diesel ele vai concentrar na madeira, tá? Então eu acho que o diesel, no caso, é uma experiência que eu estou fazendo, mas no caso de concentrar o veneno na madeira, acho que o diesel vai ser melhor que o querosene. Por quê? Porque o querosene ele evapora. Eu já aconselhei o querosene, aconselhei, é eficaz? É eficaz por um tempo, isso aqui também pode ser eficaz por um tempo, mas pode ser que você necessita aplicar. Qual o conselho que eu dou? Se você tem mais de uma máquina dentro do seu ambiente, apliquem todas no mesmo tempo. Não adianta eu vir aqui aplicar nessa aqui e deixar outras sem aplicar, porque o cupim que está aqui, ele vai passar para outras, caso ele não venha morrer. Então fica a dica para vocês. O interessante é que aqui, você já aplicando com coisa, você já limpa a mesa, você aplica uma camada de óleo sobre aqui, ó, você vai, ferrugem não vai demorar a bater, né, a umidade vai demorar, e aqui ele vai concentrar na madeira. A dica é, sempre faça de 6 em 6 meses. Para quem eu aconselho fazer isso constante? Quem trabalha com malha de algodão, quem trabalha principalmente com viscose. Viscose é danado para você nem perceber que que ela está sendo danificada, porque o furo é muito pequeno. E eu já tive casos aqui, onde uma empresa teve aqui, estava culpando a costureira, e aí eu falei, olha, isso é um problema que às vezes nem é culpa, a costureira nem percebeu o que está acontecendo, porque o cupim ele abre microfuros no tecido. E quando é que o cupim trabalha? Qual é a hora de você perceber? É à noite. Então, geralmente você fecha, vai embora, você está trabalhando, cansou, e à noite ele fica trabalhando ali. Então, sempre faça isso aqui, ó, de 6 em 6 meses, dá uma olhada legal, nesse caso aqui de diesel, mas pode ser querosene, querosene vai feder mais, tá? O diesel eu acho que ele vai acrescentar, ele vai adentrar mais a madeira, então ele vai ficar por mais tempo. Então é uma coisa que eu resolvi adotar agora e que eu estou passando para vocês. Mas não tem jeito, toda máquina de costura vai ter cupim ou vai gerar cupim durante um tempo. Se você tem máquina dentro de casa, muito provavelmente você nem sabe que ela está com cupim, porque você não percebe, mas ela já vem com cupim, né? E ele vai fazendo esse, você vai vendo que sua máquina vai dando esses lascados. Apareceu esse lascadinho na sua máquina, ó, apareceu esse tipo de coisa, se não bateu, pode ter certeza que cupim já está trabalhando. Deixa eu mostrar aqui. Apareceu esse tipo de coisa aqui, ó. Tá vendo? Pode ter certeza que cupim já está trabalhando. Aonde tem furos, que a gente fez furos para poder colocar os acessórios da máquina, a base, pode ter certeza. São locais onde você vai ter que aplicar mais. Embaixo dessa base do tampo aqui, ó, molhe bastante, ó. Isso não vai te prejudicar e vai te poupar dois problemas. Um deles, o ferrugem, que vai criar uma camada aqui, basta você limpar. Se possível, faça isso num ambiente aberto. Se não puder, faça com o ventilador ligado, com as janelas abertas. E se possível, afaste, né? Eu estou usando aqui o Neutrine, mas você pode estar usando aí o Gimo. O Gimo também é muito bom, não estou fazendo propaganda. Mas aí você já aplica ele junto ao diesel, tá? Não aplica ele direto, porque ele evapora, ele seca, ele cai. Mas se você aplicar ele ao diesel, ele vai aderir à madeira e você vai ter maior durabilidade dessa aplicação. De quanto em quanto tempo fazer? De 6 em 6 meses eu aconselho. Aqui a gente faz direto. Em quais máquinas fazer? Se você tiver uma, faça nenhuma. Se você tiver 10, você vai ter que fazer nas 10. De uma vez só. Não faça nenhuma e deixe para fazer na outra depois. Faça isso de uma vez, que aí você tem um controle de tempo e você também tem o controle de que uma máquina não está passando cupim para outra. E esses cupins, essas mesas é uma vergonha, isso devia ser tratado. As mesas importadas, as mais
As máquinas mais caras já são tratadas, duram muito mais. Ou então os tampos vêm com a qualidade ruim, né, da China, justamente com o cupim, justamente para poder ela acabar. Então as máquinas que você deve ter mais cuidado com elas são a reta e a galoneira. Por quê? São os cabeçotes mais pesados. Então toda máquina de cabeçote, a travete, né? Você vê que as mesas entortam, geralmente é cupim que faz aquilo, tá? Ou cupim ou umidade. Então fica a dica para vocês. Sempre que receber uma máquina nova, dá um tempo, trata primeiro, para só depois costurar com sua máquina, ela vai durar um tempo mais. E de tempos em tempos trate, tá ok? Abraço, fui!